Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de março de 2025. Nesse horário, das 19h40, nós estudamos essa obra, O Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. Obra maravilhosa. Hoje, nós vamos dar início ao capítulo 3, a lei e os profetas. Denise, você está me ouvindo bem? Só responde aí para mim, por favor, para eu ver se a altura aqui do som está bem. Hein, Denise, liga no microfone e me responde. Tá boa a tua voz, Rose. Tá bom? O som tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar aqui do capítulo 3, a lei e os profetas. Mas antes de iniciarmos, eu vou fazer aqui a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado. Que a tua paz, a tua misericórdia, a tua compaixão nos envolva sempre. Te pedimos também, Pai, que nos fortaleça o espírito, equilibrando as nossas energias, abençoe o nosso lar, para que haja sempre muita paz, harmonia, muito amor no nosso lar, entre os participantes da nossa família, que abençoe os nossos vizinhos, toda a nossa comunidade, e também aqueles, Senhor, que estão necessitados, mais necessitados. Sabemos que tem muita gente em sofrimento, necessitando da tua compaixão, da tua misericórdia. Por isso te pedimos, Pai, abençoe esses nossos irmãos, não, em qualquer lugar que eles estejam. E assim, envolvidos pelas tuas bênçãos, te pedimos amorosamente que nos dê permissão para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo do livro Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. E como eu falei, nós estamos estudando o capítulo 3, que trata de a lei e os profetas. E começamos assim. Esse trecho que nós vamos ler, que está logo lá na abertura, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos do 17 até 19. Não cuideis que vim destruir a lei com os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, quer dizer, nenhum iota, um tim, se omitirão da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumpre e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui são palavras de Mateus, que estão no capítulo 5, versículo 17 a 19. Então, é assim que nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro Sermão do Monte, né? Que tem por título A Lei e os Profetas. Então, aí o Cláudio Fajardo destaca essa frase. Não cuideis, quer dizer, não pensem, é isso que ele quer dizer, esse não cuideis quer dizer, não pensem que vim destruir a lei com os profetas, mas não vim abrogar. Abrogar quer dizer abolir, não vim abolir, mas cumprir. Então, Jesus chama a atenção para isso. Ele não, quando ele chega aqui, a missão dele não é destruir a lei que já existia. Essa lei foi trazida pelo grande legislador Moisés. Ele não veio destruir essa lei, tá?
ou não veio destruir a lei, ou as palavras que os profetas deixaram. Então não veio abolir, mas veio cumprir. Então vamos entender o que é que Jesus quis dizer quando ele fala, eu vim cumprir. Porque ele afirma bem claro no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 19, que ele não veio dizer assim, ó, olha, tudo aquilo que os profetas disseram no passado, né? Que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés disse, tudo aquilo é falso, tudo aquilo acabou, tudo aquilo não tem validade. Ele não veio fazer isso. Ele não veio fazer isso. Ele não veio destruir a palavra dos profetas, a lei antiga, né? Ele veio cumprir. E é isso que nós vamos entender o que é esse cumprir. Aí ele diz aqui: lei é um conjunto de normas que visa regular as relações em uma sociedade. Então a gente sabe, né? Nós vivemos numa sociedade, toda sociedade tem um código de leis. O país tem uma Constituição. Constituição que é um código de leis, um conjunto de leis. E todo estado, toda cidade tem leis que devem ser cumpridas por todos. Então, lei é um conjunto de normas que visa regular as relações em uma sociedade, né? Nós também, por exemplo, dentro da nossa casa espírita, nós também temos um conjunto de regras, de normas que devem ser seguidas pelos participantes daquela casa espírita. Aí ele diz, é uma obrigação, uma imposição. Quer dizer, todos devem seguir aquelas leis, porque as leis foram feitas para serem cumpridas. Porque normalmente as leis, elas são uma Constituição, um código de leis, ele é aprovado pela sociedade. A nossa Constituição foi aprovada pela sociedade. Você vai dizer, como assim? Porque nós elegemos deputados e senadores. Esses homens são nossos representantes. Então, eles fazem as leis e depois eles votam essas leis. Então, quando eles votam as leis, é como se nós estivéssemos votando essas leis. Quando eles aprovam essas leis, é como se nós estivéssemos aprovando. Quando eles não aprovam, é como se nós não estivéssemos aprovando. Porque eles são nossos representantes, foram eleitos por nós para nos representar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escolhe alguém para nos representar na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, no Senado, na presidência, porque essa pessoa vai me representar, né? Vai nos representar. Então, ele diz aqui, os homens de bem não as desrespeitam. Os homens de bem não desrespeitam essas normas, essas leis, mas cumprem em todos os seus artigos. Jesus, como espírito superior, espírito puro que é, em momento algum, podia desrespeitar qualquer lei. Então, se os judeus tinham suas leis, como os romanos tinham suas leis, Jesus não podia desrespeitar. Aí a gente entende quando mostram para Jesus uma moeda e dizem para Jesus: o senhor acha certo a gente pagar imposto para Roma? Ora, a lei estabelecida pelo governo de Roma dizia que todos os cidadãos que morassem, que vivessem no território romano tinham que pagar impostos. E a Palestina era um território romano. Os romanos dominavam aquela região. Então, se a Palestina estava no território romano, todos os cidadãos da Palestina tinham que seguir as leis de Roma e, consequentemente, pagar os impostos a Roma. O que Jesus fala? Me dê uma moeda para eu ver. Eles colocam na mão dele uma moeda. Ele olha a moeda e na moeda tem uma esfinge, tem um desenho de uma pessoa. E ele pergunta, de quem é essa imagem? E eles dizem, de César. Então, o que ele diz? Dai a César o que é de César.
Se na moeda tinha a imagem de César, a moeda pertencia ao tesouro romano. Daí a César o que é César. Pague o imposto que Roma cobre. É da lei romana. Pague o imposto. Né? E, na realidade, fizeram aquela pergunta para tentar pegar, né? Dar uma, quem sabe, passar a perna nele. Né? Porque se ele dissesse, não pague o imposto, eles iriam o quê? Denunciá-lo, dizendo que ele estava se insurgindo contra Roma, pregando contra Roma. E se ele diz, o povo romano precisa ainda pagar, faz um discurso, né, a favor de Roma, eles vão dizer para os sacerdotes, olha só, ele está a favor de Roma contra nós. Então ele dá a resposta certa. Ele diz, o que tem na moeda? Se na moeda tivesse a esfinge, o desenho de Caifás, de algum sacerdote judeu, ele diria: pague a quem for, de quem for essa esfinge. Mas ele perguntou de quem é essa? Era de César. Não era de nenhum sacerdote judeu, era de César. Então, dá para César o que é de César. Então, ele em nenhum momento desrespeitou a lei. O povo judeu, desde aquela época, era guiado e fanatizado pela lei mosaica. A lei mosaica é a lei humana. Quando Moisés traz os 10 mandamentos, que é a lei divina para o povo tem dificuldade de compreender. O não matarás, o não roubarás. É um povo ainda que tinha muita dificuldade para entender as leis, né? Então, o que faz? Moisés cria o Código Mosaico. Leis humanas, leis criadas por ele. Mas ele, Moisés, para que o povo entendesse aquela lei, ele diz que a lei foi enviada por Deus. Deus enviou essa lei através de mim para vocês. Então, o povo ficou acreditando que aquela lei era uma lei divina, como o Código os 10 mandamentos, mas não era. Ele e aqueles que viviam junto a ele, os principais, vamos dizer assim, né? Ele, Moisés, era o líder, mas ele tinha aquele grupo que o ajudava a comandar o povo, né? A liderar. O irmão e mais outras pessoas ali. Aquela cúpula, né? Ele, com essa cúpula, criou esse código que foi chamado de Código Mosaico, que era tipo uma constituição. Por exemplo, tinha uma lei lá, que, olha só, os 10 mandamentos diz, não matarás, ponto. Então, não mate nada. Desde não mate o sonho de alguém, a não mate uma pessoa. Aí ele coloca lá no Código Mosaico, se você tiver um escravo, e você espancar esse escravo, e o escravo morrer debaixo do teu açoite, debaixo da surra, você é culpado. Você vai pagar pelo crime. Mas se o escravo morrer só no outro dia, você não é culpado. Ele não morreu debaixo da surra. Ele morreu um dia depois, 2 dias depois, aí ele morreu porque ele era fraco. Não aguentou o castigo, entendeu? Então ele abria isso. Ele permitia a morte da pessoa. Ora, se uma pessoa levar uma surra violenta e vai morrer 3 dias depois, ela morreu por causa daquela surra. Ela é culpada. Mas ele fazia isso, né? Abria esse espaço. Não, morreu 2, 3 dias depois, quem espancou já não é culpado. Ainda mais se ele for um escravo. E eles tinham, né, servos. Se morresse na hora, ele era culpado. Mas se morresse depois, não. Então, essa lei, o povo já aceita com mais facilidade do que aquela outra dos 10 mandamentos. Não matar as pontas. Mas ele e o grupo dele diz que essa lei é uma lei divina, inspirada por Deus. E era uma lei muito, assim, dura. Era uma lei em acordo com como era o povo daquela época. Porque normalmente as leis, elas estão em acordo com o grau evolutivo do povo. Era um povo ainda muito bruto, muito ignorante, então não poderia ter uma lei muito suave,
né? Então, a lei humana estava em acordo com a forma de pensar e de ser daquele povo. Então, muitos, até a época de Jesus chegar, ainda viviam seguindo as regras dessa lei. Uma lei que foi trazida por Moisés praticamente 1.000 anos antes de Jesus. 1.000 anos antes de Jesus. 1.200 anos antes de Jesus. Essa lei foi trazida por Moisés. Pois, à época de Jesus, 1.200 anos depois de Moisés, o povo ainda seguia essa lei. Essa lei pouco foi alterada em 1.200 anos. Pouco foi alterada, né? Então, o povo era guiado e fanatizado por essa lei mosaica, né? Só que muitos dos seus seguidores não se preocupavam com o conteúdo divino desta, e sim em aparentar que a seguiam. Porque, como eu disse antes, Moisés, quando apresentou a lei, o código mosaico para o povo, ele disse que a lei tinha sido inspirada por Deus para ele. Mas não foi, era uma lei dele, criada por ele, pelo grupo dele. Então, o povo seguia essa lei como se fosse uma lei divina, tá? Só que, com o passar do tempo, 1.200 anos mais ou menos, muitos desses homens deixaram, alguns desses homens, de seguir essa lei, né? De obedecer à lei, e sim de aparentar que a seguiam, né? Então, eles fingiam que obedeciam à lei, mas por baixo dos panos, entendeu? Em particular, faziam outras coisas. Então, a lei dizia que você tinha que ser honesto, cumpridor com seus deveres, que não podia cometer adultério, que tinha que respeitar a família, né? Tinha que ser justo. Então, eles falavam: eu sou justo, sou honesto, sou cumpridor dos meus deveres, respeito a família. Mas, por trás, faziam totalmente o contrário do que pregavam. Quando, diz o Cláudio Fajardo, nos achamos em tal situação, passamos a detestar tudo ou todos que nos colocam em contradição com o que pregamos. Então, vamos ver aí esses homens atuais, vamos trazer para o mundo atual. Você vê muitos juízes, advogados, que são homens que devem cumprir a lei, né? Um juiz é alguém que legisla a lei. O advogado é aquele homem que defende a lei. E, no entanto, nós vemos situações em que juízes e advogados agem contra a lei. Hoje mesmo, a Polícia Federal saiu por aí para prender alguns homens que estavam vendendo ações na justiça. Então, de repente, um juiz vai julgar um criminoso. E aquele homem, pelo crime que cometeu, deveria pegar 30 anos. Aí o bandido ou alguém paga ao juiz um dinheiro grande e o juiz dá uma pena reduzida para ele. Entendeu? Dá uma pena reduzida para ele. Também tem médicos vendendo também é, licenças médicas. Então, a pessoa está no presídio. Então, ele tem uma doença grave, como aconteceu um caso, esse foi o caso até que foi o prisioneiro que denunciou. Ele tem uma doença grave, deve ser um câncer, ou uma doença dessa terminal, né, bem grave. E ele, pela lei, teria direito de ir para a casa dele, cumprir os últimos anos da pena dele em casa, tornozeleira eletrônica, né? Continuar o tratamento dele em casa, sair da cadeia, é em casa. Preso, né, é em casa, o prisioneiro, prisão domiciliar, por causa da gravidade da doença dele. Então, ele entrou lá na justiça para solicitar esse direito dele. E aí, o juiz lá, o hospital, alguém lá do hospital, disse a ele o seguinte:
se você quiser ter esse dinheiro, esse direito de ir para casa cumprir o resto da sua pena em casa, por causa da doença que você tem, e é um direito seu, você tem que pagar R$ 600.000. Então, é um direito dele, pela doença grave que ele tem. E como ele já está terminando, deve faltar poucos anos, 1 ou 2 anos para terminar de cumprir a pena, ele cumprir em casa devido à doença dele, né? É um direito. Cobraram a ele R$ 600.000. Aí ele denunciou a polícia. Ele, o prisioneiro, dentro da cadeia, denunciou a polícia. Aí a Polícia Federal foi lá e prendeu o subsecretário penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, que ele fazia parte da quadrilha que estava vendendo. Entendeu? Mas quando esses homens falam, eles falam o quê? Que eles são justos, falam da justiça, todos devemos seguir a lei, mas eles por trás fazem outra coisa. Então, eles aqui. Agora, quando esses homens se deparam com alguém ou com denúncia que coloca em contradição, né, aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão pregando, eles passam a detestar aquilo. Né? Porque quando eles forem presos, eles vão dizer o quê? Não, é perseguição política. É porque esse governo é contrário ao governo que eu apoio, por isso estão tentando me derrubar. Né? Aí ele vai, diz que quem está prendendo ele, quem está acusando, não está acusando por um crime que ele realmente tenha cometido, e sim porque é uma perseguição política. Os fatos estão aí, na cara dele. Ó, você roubou, você é corrupto. Mas ele diz que não. É tudo perseguição política, né? É o que eles falam. Em muitos momentos, continua aqui o Cláudio Fajardo, de sua peregrinação, tentaram pegar Jesus, fazer uma pegadinha, né? E pegá-lo em contradição, como forma de o acusar. É o caso que eu falei para vocês da moeda. Né? Se ele dissesse, não paguem a Roma, iam acusá-lo de estar indo contra Roma. Se ele diz, não, guardem esse dinheiro, né? Entreguem esse dinheiro, não, ou não paguem a Roma, aí iam chamá-lo de terrorista. Ó, ele está dizendo para não pagar Roma. Ele está agindo contra o imperador. Roma precisa prendê-lo, porque ele é contra o imperador. Então, se ele diz para não pagar, o acusam de agir contra o imperador. Se ele diz, paguem o imperador, iam denunciá-lo para os sacerdotes, dizer, está vendo? Ele está a favor de Roma contra o nosso povo. Então, ele não disse, não pague o imperador, como também não disse, paguem Roma. Ele apenas perguntou de quem é a moeda. Que esfinge tem na moeda? Se a esfinge da moeda é do imperador romano, então entregue para o imperador que pertence a ele. É como se você tivesse encontrado na rua um celular. Aí você liga o celular, aparece o nome do dono. Entregue para o dono o celular. O celular pertence a fulano. Entregue para fulano o celular dele. Foi o que ele falou. Se a moeda, se o dinheiro é de Roma, devolva para Roma, entregue para Roma. Então, eles tentavam fazer essas perguntas para Jesus para tentar fazê-lo cair em contradição, como forma de o acusar. Mas não tendo sido possível, porque Jesus era muito inteligente e conhecia aquelas ovelhinhas, né? Ovelhinhas negras, eles não conseguiram, né? Não foi possível o sucesso, então, no intento. Começaram, então, a acusá-lo de traidor da lei, revolucionário, ou de ser um malfeitor qualquer. Então, começaram a inventar acusações contra ele, porque já tinham feito de tudo. Tentaram inúmeras armadilhas para tentar fazer Jesus cair nessas armadilhas. Mas Jesus conhecia bem cada uma daquelas pessoas. E ele sabia como se desvencilhar daquelas armadilhas nefásticas que aqueles seres, né, desequilibrados e morais tentavam armar contra ele.
e estão vendo que eles não conseguiam fazê-lo cair nas armadilhas deles, eles começaram a mentir, a inventar acusações, acusações falsas contra Jesus. E nesse livro aqui, que eu já mostrei para vocês várias vezes, né? O Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, né? Da editora Ele. Eu trouxe aqui um trecho onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação. Aqui, o José Lázaro Boberg, ele diz assim: quando do ensinamento, dos preceitos do Sermão do Monte, Sermão do Monte, volto sempre a dizer, que é para a gente não se esquecer, o Sermão do Monte, ele inicia com as 9 bem-aventuranças, e ele não acaba ali. As bem-aventuranças é uma introdução do Sermão do Monte. Depois dele ensinar Jesus as 9 bem-aventuranças, ele vai continuar com uma série de ensinamentos. Porque o Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos de Jesus, que tem a primeira parte, que é as bem-aventuranças, e depois ele vai continuar com os outros ensinamentos. Porque tem gente que acha que o Sermão do Monte é apenas as bem-aventuranças, tá? E não é isso. O Sermão do Monte é um conjunto dos ensinamentos de Jesus, tá? É um conjunto que é formado pelas bem-aventuranças e o restante dos ensinamentos, tá? Então, a gente precisa ter isso muito bem colocado. Então, é uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, tá? Sermão do Monte é o conjunto dos ensinamentos. Por isso que quando Gandhi diz que se desaparecessem todos os livros religiosos do mundo, só sobrasse o Sermão do Monte, quer dizer, as bem-aventuranças e os outros ensinos que estão no Sermão do Monte, nada teria sido perdido, porque ali está tudo que é necessário para o homem, para o espírito, né? Se tornar um homem de bem. Eu estou aqui procurando uma coisinha que eu escrevi aqui. Eu sempre gosto de ler, mas aqui, deixa só um minutinho. Então, a gente precisa sempre ter isso bem claro na nossa cabeça, porque às vezes a gente esquece isso. A gente acha que o sermão do. Porque a gente fala muito do Sermão do Monte. O sermão a gente fala muito das bem-aventuranças, né? Fala muito das bem-aventuranças. E esquece que o Sermão do Monte é um conjunto de ensinos. Deixa, eu não achei, né? Eu devo achar depois. Depois eu vejo. Mas vamos lá. Então, o José Lázaro Boberg, ele vai dizer assim: quando do ensinamento dos preceitos do Sermão do Monte, quer dizer, esse conjunto de ensinamentos, que é o Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças e o restante dos ensinos, os ouvintes de Jesus já tinham relativo conhecimento da lei de amor ao próximo, como norma de conduta civil a ser seguida. Contudo, invada de acréscimos com inserção do culto externo e prática de caráter material, jejuns, oferendas, purificações. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo assim, olha só, do ensinamento, dos preceitos do Sermão do Monte. Quer dizer, quando Jesus subiu ao monte para fazer a pregação, que a gente chama de o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, falar das bem-aventuranças, falar dos outros ensinos, o povo judeu já tinha um certo conhecimento da lei de amor ao próximo. Porque essa lei, ama o teu próximo, ajuda o teu próximo, não foi Jesus que trouxe quando ele estava com seus 30 anos, eu ia pregar. Não.
Se você for ler o Código, os livros de Moisés, quais são os livros de Moisés? Que é chamado de Pentateuco Mosaico. Pentateuco por quê? Porque são 5 livros. Gênesis, Êxodo. Gênesis fala da criação do mundo. Êxodo vai falar da saída do povo judeu do Egito e a caminhada pelo deserto, né? Levítico, que é um livro de leis, Número e Deuteronômio. 5 livros. Pentateuco Mosaico. Da mesma forma que tem o Pentateuco Kardeciano, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médicos, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis. 5 livros também. Nesses livros do Pentateuco Mosaico, que foram escritos, né, quase 1.500 anos antes de Jesus, que dizem que Moisés foi escrevendo esses livros durante os 40 anos que ele estava no deserto, né? Mas muita gente acha que já tinha alguma coisa escrito antes de Moisés. No período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, já tinha alguma coisa transcrita. Então, há mais de 1.500 anos atrás, num desses 5 livros aqui do Pentateuco, se eu não me engano, é o livro de Levítico, você vai encontrar nesse livro falando sobre a necessidade do amor aos seus semelhantes. Entendeu? Eles já vão falar sobre isso. E nós precisamos amar, respeitar o nosso próximo, o nosso irmão. Só que junto a isso, quando ele fala aqui, junto a essa palavra, essa frase, esse ensinamento, havia uma série de outras normas de conduta civil que eles deveriam seguir, né? Então, havia várias outras ideias. Então, quando Jesus prega o Sermão do Monte, quando Jesus, na sua caminhada, fala: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, fazer ao próximo o que gostaria que te fizessem, ele está repetindo, reforçando o que os profetas já haviam dito há quase 2.000 anos atrás. Então, o povo já tinha uma ideia dessa norma. Não foi uma novidade. Oh, meu Deus, o que que Jesus está falando? Eu tenho que respeitar o próximo. É a primeira vez que eu uso isso. Não. Isso já tinha sido dito no passado. Por isso ele diz aqui. Quando do ensinamento, quer dizer, quando Jesus, né, pregou, trazendo os ensinamentos do Sermão do Monte, os ouvintes de Jesus, quer dizer, aquele povo que estava ali, já tinham um certo conhecimento da lei de amor. A lei de amor é essa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Lei de amor ao próximo, como norma de conduta civil. Era uma norma de conduta civil. Você precisa amar e respeitar o seu próximo, que devia ser seguida. Contudo, ela estava eivada, quer dizer, misturada de acréscimos, com inserção de culto externo e prática de caráter material. Então, junto a essa lei, amar a Deus, você tem que amar a Deus. Aí, para você mostrar que amava a Deus, você tinha que fazer oferendas, purificações, jejuns. Por isso ele diz aqui, ó, eivada, né? Eivada quer dizer misturada com outros cultos externos e práticos. E Jesus vem dizer para a gente o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E você não precisa fazer nenhuma cerimônia para mostrar que você está amando o seu próximo. Tem que estar amando a Deus. É uma coisa tua, interna, que a Márcia falou no início. É uma coisa tua. Ela falou da aula do Evangelho. É uma coisa sua. Você não precisa fazer uma cerimônia para mostrar para todo mundo que você ama a Deus. Você ama o próximo. Lá no passado, as pessoas faziam a cerimônia, os cultos para mostrar isso, o amor delas a Deus. Hoje, ou melhor, com Jesus, você não precisa. Você ama a Deus,
Você ama o seu próximo e não precisa fazer nenhum culto externo para mostrar isso. Essa era a diferença que existia, mas que o povo, a maioria, já tinha ideia dessa lei, dessa norma de conduta, já tinha sim. Aí ele diz aqui: os legisladores religiosos, para dar autoridade às suas leis, caracterizaram-nas como de origem divina. Então, toda vez que um legislador, né, um líder religioso, criava uma lei, ele dizia o quê? O seguinte: essa lei não foi criada por mim. Foi Deus que enviou para mim e eu estou passando para você. Porque se ele não fizesse isso, o povo não ia considerar aquela lei uma lei que deveria ser seguida. Por isso eles usavam esse esquema. Ó, não fui eu, foi Deus. Aí o pessoal tinha medo de Deus, temor do castigo divino, e aí as pessoas obedeciam a lei. Tá? O próximo, aí que tá, quando Jesus diz assim, hoje, quando eu digo hoje no sermão, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, ele não está falando que o teu próximo tem que ser alguém da tua família, ou alguém só da tua raça, da tua etnia. Está dizendo, o próximo pode ser qualquer um. O próximo pode ser aquele chinês que está lá em Pequim, pode ser aquele homem que está em Hong Kong, pode ser aquele homem que está lá em Sydney, na Austrália, pode ser aquele homem que está na Groenlândia, entendeu? Esse próximo pode ser qualquer criatura. Mas, para o povo judeu, o próximo era só o povo judeu. Era alguém da sua família e do seu povo. Pois amor e perdão aos demais povos nem pensar. Então vejam como eles já conheciam essa ideia, já conheciam essa lei, ama o próximo como a ti mesmo. E já tinham uma ideia dessa lei. Mas, no entendimento deles, esse amor ao próximo era muito limitado. Esse próximo só podia ser alguém do meu sangue ou da minha raça. Um estrangeiro não era considerado meu próximo. Aí a gente vê como era limitado isso. Apesar de já terem essa ideia, era limitado. Jesus veio o quê? Expandir isso. E Paulo vai ser um apóstolo, um discípulo de Jesus, um apóstolo, que vai mostrar isso muito claro, que ele vai pregar para os gentios, para os estrangeiros que os judeus não aceitavam. Né? Paulo vai mostrar para todos que o próximo também é o estrangeiro. Jesus quis dizer que o estrangeiro, assim como aquele da minha raça, são os meus próximos. Então, para o povo judeu, o próximo tinha que ser da raça deles, porque amar e perdoar o estrangeiro de jeito nenhum, ainda mais se o estrangeiro fosse o adversário dele, fosse alguém que o obrigasse a pagar impostos abusivos como os romanos. Jamais um judeu ia dizer que César, que um soldado romano era o próximo dele, de jeito nenhum. Se alguém dissesse, eles mandavam matar, que era terrorista, inimigo do Estado. Então, ele diz aqui, em razão disto, continua aqui o José Lázaro, o cumprimento das leis divinas a que se referia Jesus eram as diretrizes do Pai, e não regramentos humanos, que foram associados às leis maiores. Então, Jesus mostrava o quê? Que esses 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos eram leis divinas, eram as diretrizes do Pai, e não aquele código mosaico, que tinha uma mistura de leis divinas misturadas com as leis humanas. Tá? Então ele dizia, ó, essa lei aqui, que tem um pouco de lei divina, um pouco de lei humana, elas não são as verdadeiras leis divinas. Elas não são. Tá? As leis do Pai são essas aqui. Não matarás, não roubarás. É o código divino. E ele
Resumiu em dois, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Jesus vive e ensina integralmente as leis divinas, com sentido universal. Jesus vive e ensina integralmente as leis divinas, com sentido universal, e não com preceito de raça, tão comuns entre o povo judeu. Aí a gente vai entender aquela cura que Jesus fazia no sábado, onde o pessoal dizia assim: na lei, era a lei mosaica, a lei de Moisés, que ele disse que foi enviada por Deus para ele passar para o povo. Na lei mosaica dizia o quê? Não podemos fazer nada no sábado, nem mesmo salvar uma vida no sábado. Aí Jesus vem e mostra o quê? Isso não é correto. Como é que Deus, o Pai Criador, vai dizer que você tem que deixar uma pessoa sem socorro no sábado, porque no sábado é dia só para adorar a Deus? Porque era assim que o Código Mosaico dizia. Daí você percebe a diferença entre lei humana e lei divina. Alguém imagina Deus dizendo isso? Sábado é para vocês se dedicarem somente para louvar a mim, me adorar. Se alguém tiver precisando de ajuda no sábado, que morra, porque sábado é meu. O sábado é meu. É para vocês fazerem uma adoração exclusiva para mim. Se seu filho ficar doente, estiver em perigo no sábado, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Porque sábado é só para mim. Percebeu? Isso fazia parte da lei mosaica. Fazia parte da lei mosaica. Aí Jesus vai e cura no sábado, mostrando que aquela lei mosaica de proibição da cura no sábado era uma lei humana. Era uma lei humana, né? E eles diziam que era inspirada de Deus para atender interesses humanos. E Jesus cura no sábado e ainda diz para eles, chama o povo de hipócritas, que ele diz: vocês pregam isso, dizem que ninguém pode curar no sábado, que é lei de Deus. Mas, se vocês tiverem um animal, um cavalo, que tenha lhes custado muito dinheiro, e de repente esse cavalo caiu num buraco no sábado, vocês vão deixar esse cavalo morrer e ter um prejuízo grande assim? Não vão, não. Vocês vão escondidos agir contra a lei de vocês mesmos. Vocês vão escondidos, sem ninguém saber, tirar o cavalo do buraco, para não terem prejuízo financeiro. E depois vocês vão sair por aí falando: no sábado ninguém faz nada. Mas por trás, escondido, vocês vão salvar a vida do cavalo. Foi o que o Cláudio Fajardo colocou aqui. Muitos dos seguidores dessa lei mosaica não se preocupavam com o conteúdo divino desta, e sim aparentar que a seguiam. Aparentavam que a seguiam. Mas quando algo acontecia que podia prejudicá-los, eles violavam essa lei para atender os interesses dele. Aí Jesus diz assim: o homem não foi feito para o sábado é que foi feito para o homem. Então, se eu tenho que salvar a vida de alguém, eu salvo em qualquer momento. Essa é a lei divina. Salve o homem. Salve aquela pessoa. Você quer adorar a Deus? Salve a pessoa e vai adorar o teu Deus. E vai adorar a Deus. Entendeu? Então Jesus mostrava o porquê que aquela lei não era uma lei divina. Jamais Deus, nosso Pai, diria isso. Venham me adorar, que se dane o mundo, que se dane as pessoas. Claro que não. Então, mas isso, os homens ficavam com raiva de Jesus, porque ele mostrava a coisa certa. E esses homens
teriam que reconhecer que o que eles pregavam estava em erro. Mas e o orgulho e a vaidade ia deixar eles pregar, eles admitirem que isso estava errado, que eles precisavam mudar essa lei? Eles não queriam. Ainda mais que vinha a palavra de um homem que não era filho de nenhum sacerdote milionário, era filho de um carpinteiro, um homem de origem pobre, humilde, não é? Eles, os sacerdotes, homens ricos, doutores da lei, não se curvar a dizer que realmente a lei que nós, doutores, criamos é falha. O que esse homem, esse carpinteiro, esse homem pobre, humilde, que não tem onde depositar a cabeça, está dizendo é o certo? Claro que não iam. Eles eram orgulhosos, vaidosos. Então, o que restava a eles? Denegrir Jesus, acusá-lo de mentiroso, de terrorista, para poder se livrar dele. É isso que eles desejavam. E é o que ele fala aqui. O judeu ortodoxo, e aqueles mais fanáticos, radicais, seguidor de todos os preceitos religiosos, a forma como Jesus se comportava dava a parecer a muitos uma conduta rebaixada da lei. Eles achavam que Jesus estava tentando aniquilar com a lei, desrespeitar aquela lei que eles diziam que era divina e que era uma lei humana. Não, e eles pregavam aqui, ó, voltando àquilo que eu já tinha dito, não se podia curar no sábado. E Jesus não dava a mínima importância a esta conversão. Ele não se submetia aos deveres ritualísticos. Ele não se submetia. E ele dizia: o homem não foi feito para o sábado. O sábado não é mais importante que o homem. O homem, sim, é muito mais importante. Então, ele não dava atenção a isso. Ele vinha mostrar a verdade. Dá para a gente entender, né, o porquê dessa revolta toda contra Jesus? Porque eles se sentiam ali atingidos na sua vaidade, quando Jesus mostra isso para eles. Vamos voltar aqui para o Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo. O povo sempre sofreu influência dos que o dirigem. Isso até hoje, né? E em muitos momentos, esses que dirigem os homens os têm enganado. É principalmente quando o homem não é aquele que reflete, que pensa. Quando alguém diz assim, façam isso, é o chamado Maria vai com as outras, né? A pessoa que parece que tem aqueles antônios, não olha para os lados, não tem, poxa, ele falou que eu tenho que fazer isso. Vamos pensar, eu tenho que fazer isso mesmo. Alguém chega para mim e diz assim, olha, aquele comerciante dali, ele está cobrando preços abusivos. Vamos acabar com isso. Vamos até lá, vamos invadir o estabelecimento dele, vamos quebrar tudo, vamos roubar os produtos que ele vende, e se der, a gente taca fogo na loja. E tem gente que diz, tá certo, certo isso, vamos fazer isso. Aí pegam pau, pedra, faca, foice, invade o estabelecimento, quebra tudo, bate nos funcionários, rouba os produtos, taca fogo. Aí chega a polícia e prende todo mundo. Prende todo mundo. Prende aqui. Logicamente, prende quem fez, mas quem mandou fazer, esse não foi, aquele esperto, ele não foi. Ele ficou em casa. Aí a pessoa é presa, aí começa a dizer: que injustiça! Que injustiça! Eu sou inocente. Eu apenas fui lá protestar. Protestar. Se você acha que a pessoa está utilizando, né,
aplicando preços abusivos, denuncia. Denuncia para a polícia, denuncia para o PROCON. Mas não, você vai até lá e comete um crime. E quer depois dizer que é inocente. Não, é um criminoso. Ah, mas fulano falou que deveríamos fazer isso. Primeiro que quem falou não foi, né? Então, muitas pessoas sofrem influência de outros. A gente não vê isso hoje? É, tá? E muitas vezes essas pessoas que pregam essa bagunça, né? São pessoas que têm o quê? Prejudicado, enganado esse povo. Essa pessoa ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo. Ela quer agredir o outro. E aí ela usa o povo, aquelas pessoas, como instrumentos da vingança dela. E aquelas pessoas que a gente chama de pau mandado, né? Que não para pensar, não, eu ir lá quebrar, aquilo não é meu, eu vou estar cometendo um crime, eu posso ser preso, processado. Muitas pessoas não pensam. E vão, ó, Maria vai com as outras. E acabam se prejudicando. E pegam as 5, 10, 15 anos de cadeia. Aí ele diz, por isso o Cristo nos afirma, não cuideis, quer dizer, não pensem, isto é, não penseis que vim destruir a lei. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não só mostrando sua posição, mas também esclarecendo aqueles que se encontravam em dúvida quanto à realidade de sua superioridade. Então ele vem mostrar que ele não veio aqui para destruir, para bagunçar a lei, o que estava ali. Ele diz aqui, ó, não vim destruir a lei, mostrando bem a posição para aqueles que se encontravam em dúvida. Ah, Jesus veio para acabar com a lei antiga? Ele veio mostrar qual era o caráter a realidade da sua superioridade. E voltando aqui para o livro Segredo das Bem-aventuranças, o autor José Lázaro vai dizer: Jesus sabia perfeitamente a tendência do povo em submeter-se aos dogmas religiosos criados pelos sacerdotes. Ele sabia que a grande parte da população estava acostumado a seguir como, né, aquelas ovelhas, o líder, mesmo que o líder os levasse para o abismo. Ele sabia disso, né? Que o povo tinha sido educado, que o povo tinha esse costume de submeter-se aos dogmas religiosos criados pelos sacerdotes, e não por Deus, para induzi-los a aceitar diversos rituais que, uma vez praticados, eles acreditavam permitiriam a paz com a divindade. Então, muitos achavam que, se eu seguir esse ritual, eu vou estar em paz com Deus. Eu preciso fazer esses sacrifícios. Por exemplo, se um homem se acreditasse pecador, aí eu cometi, fiz coisas erradas, o que eu tenho que fazer? Ele acredita porque a religião dizia que ele tinha que ir ao templo, procurar o sacerdote, falar daquilo que ele tinha feito de errado, e o sacerdote ia dizer para ele cumprir um ritual de purificação. Esse ritual passava pelo sacrifício de alguns animais. Se os erros dele tivessem sido coisa pouca, bastava ele comprar umas pombinhas, umas galinhas, uns pássaros, umas ovelhas e matar. Sacrificar e pegar o sangue, fazer alguma coisa lá com o sangue do animal. Mas se os erros dele tivessem sido coisas muito graves, ele tinha que comprar um touro, bois, matar esses animais. E os animais, olha só, que ele iria comprar para o ritual, ele não podia trazer lá da terra dele, da fazenda dele, nem do mercado da cidade. Tinha que ser animal comprado no templo, porque os animais do templo eram purificados. Agora vamos pensar, quem é que vendia os animais no templo? Ah, que surpresa! Eram os sacerdotes.
Os sacerdotes tinham barracas no templo que vendiam os animais. Logicamente que o sacerdote não ficava à frente da barraca, ele botava um laranja. Ele tinha alguém que tomava a frente da loja, para ele não aparecer. Mas a loja era dele. E eram aqueles animais que a pessoa tinha que comprar. E os animais comprados no templo eram 2 vezes mais caros que o animal lá, que eu pudesse comprar no mercado lá fora, né? Então, vejam só. Aí a pessoa sacrificava aquele animal, se purificava, pronto. Agora estou em paz com Deus. Tinha que fazer um ritual desse para se purificar. Jesus diz que não tem necessidade disso. E ao dizer que não tem necessidade disso, Jesus está fazendo o quê? Está levando prejuízo para quem? O sacerdote. Prejuízo financeiro. Vai que todo mundo acredite em Jesus. Ninguém mais vai no templo comprar nada. E os sacerdotes vão deixar de ganhar muito dinheiro, porque eles eram homens riquíssimos por causa disso, muitas vezes. Então, essas pessoas, mas Jesus sabia que muitos deles ainda seguiam esses rituais, né, que acreditavam que seria suficiente para alcançar a paz com a divindade, tá? Jesus destacava sempre a primazia do bem sobre a observância de rituais. Então ele dizia: primeiro vamos olhar, vamos buscar fazer o bem, não a necessidade de seguir esses rituais. E salientava os equívocos, os enganos em nosso relacionamento com a divindade. Então ele dizia: vocês, muitas vezes, nesse relacionamento com Deus, vocês cometem enganos. Vocês acham que Deus precisa disso. Deus precisa que você sacrifique 10 ovelhas, 10 carneiros, 10 touros, matem centenas de pombinhas, ofereçam sangue dos animais para Deus, que Deus só vai perdoar vocês se ele receber uma tina cheia de sangue de um animal inocente que acabou de ser sacrificado? É claro que não. É claro que não. Como hoje, na atualidade, muitas pessoas pensam o quê? Ah, eu estou muito doente. Vou fazer uma promessa. Senhor, se o senhor me curar dessa doença, eu juro que eu faço isso. Você está fazendo o quê? Um comércio com Deus. Deus, se eu me dá isso, eu te dou aquilo. Deus precisa de ver teu cabelo crescer a teus pés? Deus precisa que você compre uma vela do tamanho do teu corpo para oferecer a Ele? Deus precisa que você suba os 300 degraus da igreja de Nossa Senhora da Penha, lá na Penha, e esfole teus joelhos todos? E você vá da Taquara à Praça Seca de joelho, fazendo esse sacrifício, e mostre seu joelho em chagas para Deus? Olha, Senhor, aqui o meu sacrifício, em agradecimento pelo que o Senhor fez, me curando. Deus precisa disso? Claro que não. E é isso que Jesus faz. Jesus destacava sempre a primazia do bem sobre a observância de rituais e salientava, quer dizer, mostrava os equívocos em nosso relacionamento com a divindade. A história se repete ainda hoje, claro. Quantos praticantes acham que frequentar suas casas religiosas em determinados dias da semana, praticando seus dogmas e rituais, por si só, sem qualquer mudança de conduta, é suficiente para harmonizar-se com Deus? Quantas pessoas dizem assim: eu vou à casa espírita todas as segundas, quartas, sextas e domingo, porque eu preciso me aproximar do divino, eu preciso estar bem com os espíritos amigos, mas eu continuo agindo como sempre, com egoísmo, vaidade e orgulho. E amor ao próximo, nem pensar. Mas eu vou toda segunda, quarta, sexta e domingo. Entendeu? E aí? Então, ele diz aqui: troca o acessório pelo essencial. O essencial
Não é quantos dias você vai a casa espírita. O essencial é a tua mudança de conduta. O essencial é a nossa evangelização. Quantas vezes você vai à casa espírita, não importa. O que importa é a sua mudança de conduta. E ele diz, e na vida continuam a agir da mesma forma, essas pessoas, sem qualquer modificação interior na convivência com os semelhantes. Eu vou ao casa espírita 3, 4 vezes por semana, assisto a palestra pública, aplico passe, às vezes sou passista, né? Ou recebo passe, faço cursos do Evangelho, Ivone Pereira, Joana de Ângeles, bebo água fluidificada, mas quando eu saio da casa espírita, na convivência com os meus semelhantes, eu sou um verdadeiro carrasco. O tal de ama a Deus como todos, sobre todas as coisas, como semelhante, eu desconheço, né? Então, a prática exterior, seja em qualquer fé religiosa, não vale nada se não tiver o correspondente espiritual de vibração. Não é repetindo ritualisticamente determinadas palavras, sem qualquer sentimento, nos templos religiosos, ou tomando passe na casa espírita religiosamente, que por si só haverá transformação de fora para dentro. É preciso sintonia com a lei universal. Então, a transformação não vai acontecer de fora para dentro. Eu tomo passe de fora para dentro, não é isso? É de fora para dentro. Então, como ele diz aqui, né? Só haverá transformação de fora para dentro. Quer dizer, ele diz aqui, não é repetindo ritualisticamente determinadas palavras, sem qualquer sentimento dos templos religiosos, ou tomando passe na casa espírita religiosamente, que por si só haverá transformação de fora para dentro. É preciso estar sintonizado com a lei universal. Jesus é nosso guia e modelo. Guia é aquele que eu sigo. Modelo é aquele que eu copio. Se eu não procurar seguir Jesus e copiar os ensinos dele, os exemplos dele, eu não estarei em sintonia com a lei universal. E aí eu posso fazer a cerimônia que eu quiser, não vai funcionar, né? Aí eu volto aqui para o Sermão da Montanha, para o Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo, né? Os profetas da antiguidade, deixa eu só pegar aqui um negocinho. Tá. Os profetas da antiguidade tiveram grande missão diante da revelação divina. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Isaías, né? Eram divulgadores da grande mensagem e também explicadores da mesma. Eles divulgavam a mensagem e explicavam como ela deveria funcionar. Então, a gente vai ouvir esses profetas aqui pregando e explicando o amor ao próximo. Então, não foi uma coisa que surgiu com Jesus. Tá? Podemos compará-los, quer dizer, esses profetas, aos médiuns e aos espíritos encarregados de implantar a boa nova em nossos dias. E quando eu falo os médios, esses médios responsáveis, né? Esses médios como Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, tantos, né? Que fizeram pela divulgação do Evangelho, da Boa Nova, da doutrina espírita, né? E podemos comparar também aos espíritos, como Emmanuel, Leon Denis, podemos colocar aí Allan Kardec, que hoje está desencarnado, né?
Amélia Rodrigues, André Luiz e tantos outros. Temos de nos pautar pela coerência e não destruir a excelente doutrina que nos consola e esclarece através de nossas ações contrárias ao que já sabemos. Então, nós temos que ter coerência no falar, coerência no fazer. Não podemos ser como aqueles homens que falavam uma coisa e faziam outra. O nosso falar tem que ser coerente com o nosso fazer. O nosso fazer tem que ser coerente com o nosso falar, tá? E não querermos falar uma coisa, fazer outra, destruindo a boa nova, essa boa nova que nos consola e esclarece. Porque quando eu falo uma coisa e faço outra, né? Quando eu falo bonito sobre a doutrina, sobre a boa nova, sobre o evangelho, e faço o contrário, tá? O contrário, eu estou o quê? Destruindo o evangelho. Porque eu não estou exemplificando as minhas palavras. Eu não estou tendo Jesus como modelo. Eu digo que ele é meu guia e meu modelo, mas eu não sigo e nem copio seus ensinamentos. Eu apenas verbalizo. E a doutrina, como ele diz aqui, né, que nos consola e esclarece, ela nos consola e nos esclarece através de nossas ações contrárias ao que já sabemos. Então, ela vem mostrar o que nós estamos fazendo de equivocado. Olha, essa tua atitude não é coerente com esse de Jesus. Você precisa refletir sobre isso e mudar essa sua conduta. Não é? Então, a doutrina o tempo todo vem fazendo isso. Aí a gente lembra de Agostinho, né? Na questão 919A, que você deve refletir todos os dias antes de dormir sobre a sua conduta, verificar os pontos negativos, os pontos positivos, não mais repetir os pontos negativos, mas perseverar nos pontos positivos. Então, a doutrina nos consola, nos mostrando, tudo bem, você errou, mas você terá novas oportunidades, né, de se renovar, de melhorar. Então, ela vai nos mostrando passo a passo, tá? Ela vai mostrando o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas sempre dizendo para você, a escolha é sua. Você tem o livre-arbítrio, que a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, não nos impõe nada. Ela nos mostra o caminho do bem, mas diz para a gente, a escolha é sua. A, consequentemente, né, os frutos também serão seus. Então, mas ela nos mostra de forma bem clara o caminho que devemos seguir. E deixa por nossa conta o direito de escolher o caminho que você quiser. Ou a porta estreita ou a porta larga. Então, a gente vai parar aqui. Vamos colocar semana que vem, hoje são 11, né? Dia 18. Dia 18 é aqui, ó. Não vim abrogar, mas cumprir. Aí, no dia 18, a gente vai entender isso aqui. Não vim abrogar, mas cumprir. Gente, eu gostaria que vocês comentassem aí alguma coisa do que nós estudamos hoje. Márcia, Denise, Joana, Inês. Ô, Rosa, depois de tudo que Ah, você falou, fala, Mar- a impressão que dá é que nós estamos mais perto do começo do que do meio.
Será? Eu tento ser um pouquinho mais otimista. Eu acho que é Ai, chegando no meio. ó, tá difícil de ver isso, hein? Olha, eu acho que nós temos que ser mais positivos, embora eu não digo difícil, sejam desafiadores todos os processos que nós estamos passando, mas com tudo isso, isso nos alavanca, nos dá uma sustentação muito grande, sabe? Principalmente agora à noite, né? Que nos leva a repensar e pensar novamente todas as situações que estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Conosco mesmo, com os nossos irmãos, e esse estudo é uma bênção que eu recebo, eu acho que vocês todos recebem, e nós vamos transmitir, se Deus quiser. É porque a gente vê que o Sermão do Monte, né, ele toca, é incrível, a gente lendo os ensinos de Jesus e as reflexões desse companheiro, né, o José Lázaro Boberg, que é um estudioso do Evangelho, a Eu gente, não conhecia, não, vou comprar esse livro, Rose, adorei. das bem-aventuranças, a gente vai vendo o seguinte, que num ponto, aí até eu concordo com a Márcia, né, num ponto, em algumas coisas, a gente não mudou muito, né? Porque quando você tira o foco do homem de 2000 anos atrás e coloca o foco hoje, 2025, a gente vê que em algumas coisas a gente ainda continua batendo na mesma tecla. Vocês não acham, não? Em algumas coisinhas, né? Alguns comportamentos, aí a gente percebe, gente, são 2000 anos. E a mente, né, a nossa mente, o nosso pensar, o nosso comportamento, em algumas coisas, parece que está cristalizado, né? Isso é verdade. Parece que está cristalizado. Parece que a gente avançou um pouquinho. Em outras, a gente viu que a gente já melhorou bastante, né? Mas em alguns pontos, parece que a gente está ali. O que você acha disso, Joana? É, aqui, quando ele fala, né, da coerência e não destruir a excelente doutrina que nos consola, esclarece, vem a palavra, aquela palavrinha, temos que vigiar muito, porque a doutrina nos consola e esclarece. E o que nós estamos fazendo? De vez em quando estamos escorregando na maionese, né, como diz o outro, né? Porque aqui, ó, ela está dizendo, através das nossas ações contrárias que já sabemos, porque nós já sabemos muita coisa. Então, a vigilância tem que ser a todo momento do que pensamos, do que agimos, no que utilizamos, no que falamos com o companheiro, o que falamos dentro de casa, tem que ser o tempo todo essa vigilância. Né? Eu Exato. me prendi muito nesse final aqui. É porque nós ainda não incorporamos totalmente o Evangelho. Se a gente tivesse incorporado o Evangelho, a gente não precisava ficar vigiando, porque aquilo seria natural em nós. Mas como nós ainda não incorporamos o Evangelho totalmente, a gente Aí fica escorrega toda hora. vigiando, não é? Então, olha, são 2000 anos que o Evangelho está aí, mas somente agora a gente vem refletindo verdadeiramente. Até mesmo nós espíritas, né? Poucos também são, às vezes, os grupos que estudam. Às vezes a gente encontra muito assim: o grupo estuda parábolas, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não pega o ensino de Jesus para destrinchar, sabe, para mergulhar dentro. E quando a gente mergulha dentro, a gente vê, meu Deus do céu, Jesus está dizendo isso não para aquele homem de 2000 anos atrás, está dizendo para eu hoje. Né? Ô, Ele, Rose, 2000 anos. teve um ano que eu, no planejamento da reunião de quinta-feira de manhã, a Maria de Lourdes, a gente teve a ideia, vamos botar as parábolas para os palestrantes desenvolver.
Mas a nossa ideia é que eles trouxessem as parábolas para o hoje, para nos esclarecer. Você sabe que não deu muito certo, não. Foi difícil. O pessoal entender, fazer a palestra sobre a parábola. Não era para ficar parábola do tempo de Jesus o tempo todo, era para trazer para o hoje. Isso aí, E não foi. porque o homem de 2000 anos atrás já morreu há muito tempo. Não adianta que Jesus queria dizer aquilo para aquele povo, que aquele povo vivia assim. Não! Nós estamos em 2025. A parábola é para agora. O que essa parábola está dizendo para mim agora? Que há 2000 anos atrás eu já morri há muito tempo. Quantas encarnações eu já tive, desde a época de Jesus até hoje? A parábola é para o agora. É como se Jesus estivesse contando a parábola agora. Ela tem que ser aplicada no hoje, não 2000 anos atrás, que aquela realidade não existe mais. É para o mundo de hoje, porque a parábola ela é atual. Então você tem que estudar a parábola hoje, para o agora. E as pessoas têm que entender isso. É como a gente está estudando Sermão do Monte aqui. Esse Sermão do Monte que a gente está estudando não é como ele funcionou lá. A gente até cita. Lá o homem daquele passado, como ele disse, ele pensava assim. Mas hoje, muita gente ainda pensa como aquele homem 2000 anos atrás. Como é que esse ensino do Sermão do Monte pode funcionar em mim hoje, porque eu estou vivendo agora, não é amanhã, é agora. Então a gente tem que trazer para agora, usar os exemplos de agora, que é muito parecido até quando a gente falou das personalidades do passado, né? Agora, para que a gente possa realmente promover a nossa transformação baseada nesse conjunto de ensinos de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Que é isso que o É, Sermão... eu acredito, Rose, que é uma coisa muito individual, entendeu? Aquele que quer se modificar, ele vai se modificar. Aquele que não quer, uma hora ele vai, Exatamente, né? quando chegar a hora dele. Nós Exatamente. estamos aqui reunidos, estudando, né? Um estudo maravilhoso. Quanta coisa a gente está aprendendo. Quanta coisa nós estamos absorvendo e colocando em prática já. Exatamente. E outra coisa, não é para o outro. A gente não está aqui estudando, refletindo sobre isso, para dizer para o outro como o outro deve se comportar. É para nós. Para nós. Isso mesmo, é isso aí. A gente diz assim, não, porque o outro tem que fazer. Não, a gente está refletindo sobre os ensinos do Sermão do Monte, não é para contar para o outro como ele deve ser, agir, se conduzir. É para nós, como eu devo pensar, como eu devo me conduzir. É para mim, é individual. E depois eu posso até passar para os outros, é claro. Mas primeiro isso tem que funcionar em mim. Por isso que o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha é o conjunto dos ensinamentos do Cristo. Então, gente, por isso a gente vai entender, porque Gandhi falou que se todos os livros religiosos desaparecessem, só sobrasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Porque tudo que tem no Sermão do Monte tem a potência para tornar o homem um verdadeiro homem de bem, um homem crístico, né? Eu passei a entender o Sermão do Monte por causa de você, pelos seus ensinamentos. Que Você destrincha tudo, explica muito bem explicado, né? E entra dentro da minha cabeça, E quando eu vou tudo fazer isso. isso, eu sou a primeira a receber a lição, porque eu preciso muito fazer esse aprendizado como todos nós, né? Então a gente vai É, aprendendo juntos. Vocês vão trocando, vão me trazendo feedback, eu vou falando, e a gente vai aprendendo junto e vai crescendo junto. Esse é o grande importância. E a importância é isso, é a gente estudar com simplicidade, né? Falando com simplicidade, trazendo os exemplos com simplicidade, e principalmente trazendo para o hoje, que é isso que nós estamos vivendo.
para o presente. Isso é o mais importante, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, porque tudo isso foi nos trazido pelos Espíritos, né? Pelos nossos irmãos aqui, o Cláudio Fajado, pelo companheiro, né? O José Lázaro Boberg, então Leon Denis, Allan Kardec, esses companheiros que também estudaram o Sermão do Monte, também estão procurando se melhorar onde quer que estejam. E assim nós vamos caminhando, seguindo a máxima de Jesus, que é a lei áurea: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo e vou pedir para a nossa irmã Márcia fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Só um instante, amor. Eu posso fazer uma leitura rapidinha? Pode ser. É do livro do Chico Xavier, Emanuel e André Luiz, Momentos de Reflexão. Eu abri no Espírito Divino. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, tão amoroso, misericordioso, e a esse grande irmão Jesus, que tanto faz por nós todos os dias. Que possamos nos esforçar cada vez mais em nos modificarmos e sermos pessoas melhores. Obrigada, Senhor, por mais essa noite de estudo. Obrigada, Jesus, e toda a espiritualidade amiga. E que a paz fique em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Daqui a pouco, né, vai começar a nossa irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Então, uma boa noite para todos e uma boa noite de estudos também. Tá legal? Vou Boa noite. aqui a nossa gravação. Que Deus nos abençoe.